Aleluia! Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Como você pode ver, nós estamos num bom lugar, amém? Nós estamos muito bem assistidos, muito bem assessorados, firmados numa boa palavra, numa boa doutrina, que zela pelas nossas vidas, amém? Aleluia! Você pode abrir na sua Bíblia comigo em João, no capítulo 4. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, eu queria compartilhar com vocês que já faz algum tempinho que eu tenho alguns textos que têm permeado os meus pensamentos, que têm tomado algum lugar no meu coração, e eu consegui entender da parte do Senhor aquilo que Ele desejava falar comigo e também transmitir a nós como igreja nessa manhã. Amém? Eu vou citar para você, mas um desses textos está lá em Mateus 24:12, que fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Eu li em duas versões diferentes, tá? Esse é um dos textos, esse texto que nós vamos ler agora também de João, é um desses textos. Mas sabe, irmãos, eu precisava dizer para vocês que esse assunto, já está na tela ainda não? Segura aí. É um assunto maravilhoso e que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento do Senhor. Mas não somente no conhecimento, mas num relacionamento mais íntimo, profundo e pessoal com Ele. Amém? Eu quero ler com você esse texto então de João, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade de Samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Para quem não sabe, isso quer dizer o sol de meio-dia. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarei o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui para estarmos reunidos em Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, a Tua instrução, aquilo que está direto do Teu coração a jorrar para nós, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma mente e um coração abertos, dispostos, disponíveis para ouvir e receber o bom tesouro, a boa parte da Tua palavra, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que nós não seremos roubados nessa manhã, mas a palavra trará um bom conhecimento, esclarecimento e clareza aos nossos corações, da Sua palavra, da Sua vontade, da Sua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu também estava lendo, eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, e eu cheguei na parte do texto do livro de Levíticos. Quantos aqui já leram o livro de Levíticos? Eu acredito que você, assim como eu, olhou para esse livro e falou assim, nossa, esse livro é um pouco difícil de ler. A gente vem de Gênesis e Êxodo, onde nós vemos histórias, nós vemos milagres, nós vemos histórias entre pais e filhos. São histórias, são contextos, coisas que estão acontecendo. E de repente nós chegamos nesse livro de Levítico e ele parece quase que como um manual, parece uma bula de culto, de sacrifícios e de um monte de coisa. E às vezes ele fica um pouco maçante, um pouco difícil da nossa compreensão. Sim ou não? Mas enquanto eu estava lendo esse livro, o Senhor falou comigo, você precisa compartilhar as riquezas e os tesouros descritos nesse livro. Então, irmãos, esse é o nosso texto base, onde Jesus fala que chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas se você entender que o livro de Levíticos não é simplesmente um livro de regras sobre sacrifícios, mas se você entender que esse livro contém um manual de adoração do povo de Israel, nós vamos olhar para esse livro com uma ótica diferente. Amém? Aleluia! O primeiro versículo, ele fala assim, chama o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Uma coisa que nós precisamos entender é que esse livro, ele foi dado primeiro a Moisés, e de Moisés ele instruiu o povo e instruiu os sacerdotes. Uma coisa que nós vamos ver ao longo de todo esse livro, irmão, se eu não me engano, são 27 capítulos. 27 capítulos, isso. Nós vamos ver um tema que, do primeiro capítulo ao último, ele é recorrente. Sabe qual é? Santidade. Aleluia. Ao longo de todo o livro você vai ver frases dizendo assim, sede santos, porque eu sou. Sede santos, porque eu sou. Só que se você for parar para pensar, o povo e a realidade dessas pessoas era muito diferente da nossa. Eles estavam vindo de uma realidade onde o homem desobedeceu a Deus, ele foi desligado, desconectado da vida de Deus. Aí aconteceu muitas coisas na história, o povo chegou a ser escravizado no Egito. O Senhor foi em socorro do seu povo, os libertou. Amém? Eles passaram por todo aquele período no deserto, a terra prometida. Eles tiveram que passar por muitas coisas e de repente eles chegaram nesse lugar. E sabe qual era o grande desafio para aquele povo, meu irmão? É que como um Deus santo iria habitar ou conviver com um povo que estava em pecado. Você já parou para pensar sobre isso? Foi aí que começou uma aliança.
o Senhor fez uma aliança com o povo, e ela começou aqui no livro de Levíticos. E quando ele começa a falar sobre santidade, a gente precisa começar a entender uma coisa: existiam acampamentos, amém? Se você pensar nisso numa disposição como se fosse em círculos, você vai ter o acampamento, depois você vai ter o pátio do tabernáculo, dentro do pátio você vai ter a tenda, dentro dessa tenda você vai ter o santo lugar, e dentro do santo lugar o santo dos santos. Quem aqui já ouviu falar sobre o tabernáculo? Esse era o lugar que foi preparado para que a presença de Deus estivesse no meio do povo. E tudo isso acontecia de uma maneira que todos esses rituais e a forma como Deus instruiu o povo a lidar com a sua presença no meio deles, não era um capricho do coração do Senhor, mas era uma maneira de proteger o povo. Você entende? Você já entendeu que pecado e santidade são duas coisas que não se misturam? É como água e óleo, elas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Amém? E quando nós começamos a entender sobre a questão da santidade, o texto, todos esses capítulos, eles vão nos mostrando sobre a santidade de um modo que é como se ele trabalhasse da seguinte forma: o espaço e o tempo. O espaço nós já entendemos, é a forma como Deus dispôs todas as coisas, a forma como o povo se organizou para que pudesse ter acesso à presença de Deus. Amém? Agora, quando a gente para pensar sobre a santidade do tempo, o que esse livro começa a mostrar para nós? Que o tempo, ele também precisa ser separado para Deus. Amém? Você está conseguindo entender isso? Ao longo de todo esse livro, eu vou ler aqui algumas festas, mas você já ouviu falar sobre o Shabá? Ele é o sábado, é o sábado semanal, ele é marcado para marcar o descanso. Então eles trabalhavam durante toda a semana e tinha o Shabá, era o período de descanso. Mas também existiam outras festas ao longo do ano: Páscoa, Pães Asmos, Pentecostes, Trombeta, Dia da Expiação, Tabernáculo, Ano Sabático, que a terra descansa, e tinha também o Jubileu. Eram muitas festas. E sabe, irmãos, ao longo de todo esse período, o Senhor mostrava que não se tratava apenas de um período religioso. Não é um tempo de um período religioso. Era um tempo de consciência, de entrega. Sabe como isso acaba sendo atual para nós nos dias de hoje? Muitas vezes nós separamos um tempo na nossa semana, um Shabá, um período de descanso. Nesse dia nós vamos, eu vou à igreja nesse dia. Nossa, se for ser, então eu não falto de jeito nenhum. Mas sabe o que Deus estava começando a ensinar para o povo aqui? Uma mentalidade de que o tempo, de que o relógio pertence a Ele também. Não era simplesmente um único dia, não era simplesmente um único momento por algumas horas ou por alguns minutos. Você está entendendo isso? O povo vinha de uma realidade, irmãos, onde eles eram escravos, eles não tinham intimidade, comunhão com Deus, eles estavam desconectados de Deus, e de repente Deus precisa ensinar ao povo a importância da santidade. A importância da consagração do seu tempo, de entender que agora Ele não está mais longe, mas agora Ele habita no meio do seu povo. Ao longo de todo o livro nós também vemos palavras como santo, comum, puro e impuro. E santo, eu vou ler para você, é tudo aquilo que foi separado para Deus. Pode ser um objeto, uma pessoa, um dia. Enquanto comum é algo que não foi consagrado. E dentro daquilo que é comum pode ter algo que esteja puro ou impuro. E sobre isso eu preciso trazer esclarecimento para você, meu irmão, porque sobre isso muitas vezes tem muito mal entendimento. Porque quando a gente pensa sobre algo impuro, automaticamente a gente pensa sobre o quê? Pecado? Sim ou não? Mas não necessariamente quer dizer isso. Não quer dizer que impuro seja algo moralmente pecaminoso. Às vezes essa impureza, ela está relacionada, no livro descreve isso muitas vezes como algo relacionado à morte. Quando a mulher, existe essa parte também no texto, quando a mulher dá à luz a uma criança, a Bíblia descreve como a mulher estando impura.
A Bíblia não relata isso como algo pecaminoso, mas como o parto envolve sangue e também o risco de morte, você entende que isso não é compatível com a vida, com a eternidade, tudo aquilo que Deus é e Ele representa. Amém? Então Deus trata isso como algo impuro, e a maneira de lidar com essa impureza é através de alguns ritos. Eles falam de lavagens, entre outras coisas, um tempo de separação, para que a mulher possa se recuperar e voltar a estar nesse contexto de desfrute da presença de Deus. Amém? Você está entendendo? Esse é um livro que ele é um pouco complexo, eu estou tentando trazer clareza para você nessa manhã. Amém? Eu preciso que você entenda que nós vamos discorrer sobre muitas coisas a respeito desse livro para que a gente chegue num bom lugar. Amém? E a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, a gente começa a ver a respeito dos holocaustos. Esses holocaustos, irmãos, eles tinham mais ou menos, eles eram 5 mais ou menos. E eles tinham a intenção de trazer uma consciência de entrega total. Basicamente, esse holocausto era assim: o sacerdote vinha, ele impunha as mãos sobre o holocausto, sobre o sacrifício. Esse sacrifício era completamente queimado e ele subia a Deus em forma de fumaça. Não sobrava nada. Era uma entrega total. Amém? Quando a gente vê Paulo falando no capítulo 12 de Romanos sobre nós nos apresentarmos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está se referindo a esse tipo de sacrifício. Um sacrifício de entrega total. Não é algumas partes da nossa vida, não são alguns dias da nossa semana. É uma entrega total, é a nossa mente, é o nosso coração, é o nosso trabalho, é a nossa família, tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Amém? E a gente vai começar a perceber que olhando para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as coisas se conversam perfeitamente. Amém? Existia uma outra oferta que era feita, que era a oferta de cereal ou de manjar. Ela é descrita logo no capítulo 2 de Levítico. E ela é como se fosse uma gratidão diária. Entende? Olha que interessante, oferta de cereal. Nesse caso de sacrifício de oferta, não tinha sangue, porque ela era feita por meio de farinha e de azeite, de incenso, e também tinham pães assados. Essa oferta, ela estava ligada ao trabalho de cada dia. Quem trazia essa oferta, irmãos, elas estavam reconhecendo, o povo estava reconhecendo que o dono de tudo que eles produzem é Yahvé. Eles estavam fazendo um ato de gratidão. Eu estou entregando algo ao Senhor daquilo que eu produzi, do fruto do meu trabalho. Deus estava ensinando o povo que eles precisavam entender a importância da consagração nesse aspecto também. Nós vemos ao longo da Bíblia também Jesus falando sobre isso no Novo Testamento, a respeito dos dízimos e das ofertas. Irmãos, quando nós entendemos que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor, não é simplesmente fruto do nosso braço, mas se nós temos condições de trabalhar, é porque nós temos saúde, é porque nós temos uma capacidade cognitiva, porque temos inteligência, porque temos disposição, porque temos condições de fazer tudo isso. Amém? Quando nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos praticando exatamente essa oferta de cereal, que é uma oferta de gratidão diária. É reconhecimento de que aquilo que eu tenho é provisão de Deus. Amém? Aleluia. O texto já está na tela. Outra oferta que também é feita, que é a oferta pacífica e de comunhão, no capítulo 3. E essa oferta, ela já fala sobre relacionamento. Olha que interessante, porque o animal ele é colocado no altar, mas parte dele é queimado no altar, parte dele é compartilhado numa refeição entre os amigos e entre a família. Em outras palavras, é um churrasquinho santo. Olha que interessante, esse banquete, irmãos, é uma celebração da paz que se tem com Deus. É uma oferta de gratidão e de alegria como expressão. É uma oferta onde o homem não está pedindo perdão a Deus, mas é uma oferta onde Deus está sentado à mesa.
aonde Ele é o anfitrião e aonde a alegria da comunhão é celebrada. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós começamos a entender que a cruz também é um convite para essa mesa de comunhão, de intimidade, de relacionamento. E mais uma vez, Deus estava ensinando mais uma coisa ao povo, através das ofertas pelo pecado. A gente já começa a ver isso nos capítulos 4 e 5 do livro de Levítico. Esse tipo de oferta, irmãos, ele tinha o objetivo de ensinar o povo, de trazer uma consciência para o povo de que existe a consequência de lidar com os seus próprios pecados, com as suas próprias escolhas. Você lembra quando Jesus estava lá sendo crucificado, onde um ladrão falou que queria aceitar a Ele, falou: Senhor, eu reconheço que você é o Messias. Você lembra desse texto? O que aconteceu quando ele recebeu Jesus como seu Senhor? Ele desceu da cruz e saiu correndo. Oh, glória, estou livre? Sim ou não? Não. O espírito foi salvo, mas existiam consequências para os atos daquele homem. E ele foi crucificado com o Mestre. Essa oferta, ela tinha exatamente esse objetivo. Quando o sacrifício ele era feito, o que acontecia? O sangue derramado, ele era aspergido, ele era respingado no altar. E isso tinha uma simbologia, que era de demonstrar ao povo de que o pecado, existiam consequências, existiam manchas, aquilo contaminava um ambiente sagrado e santo. Você está entendendo isso? Agora, uma coisa que é interessante é que quando nós olhamos para a cruz de Cristo, Ele diz: tetelestai, está consumado. Aquilo que antes nos separava de Deus, os nossos pecados, as nossas transgressões, aquilo que nos manchava, através do sangue do Cordeiro, puro de Deus, perfeito, imaculado, nós somos lavados, nós somos limpos, nós somos perdoados, nós somos reconciliados com Ele, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia! Tudo que nós vemos acontecendo aqui no livro de Levíticos é um prenúncio daquilo que se cumpre em Jesus. Aleluia! Existe também a oferta pela culpa, que é descrita no capítulo 5 e 6. Essa oferta, irmãos, ela era uma forma de fazer com que o povo compreendesse que nós precisamos encarar os danos daquilo que nós fazemos, dos nossos pecados. Não era simplesmente você dizer: nossa, foi mal, desculpa aí, oferecer um sacrifício e vida que segue. Não se trata sobre isso. Você se lembra daquele texto onde Jesus encontra um homem chamado Zaqueu? Você conhece esse texto? Esse homem, ele era um recolhedor de impostos. Ele era, na verdade, até um judeu muito rico. Mas a palavra fala que quando ele soube de Jesus, ele era tão baixinho que ele subiu em uma árvore. Ele falou assim: eu quero ver o Mestre. Quem é esse? Quem é esse? Jesus, o Cristo, o Messias. E a palavra fala que esse homem chamou Jesus para ir para a sua casa. Jesus se assentou à mesa com ele. Ele ouviu a palavra, ele ouviu a revelação do reino de Deus. E a palavra fala que aquele homem, ele se converteu. E ele disse: olha, se eu defraudei alguém, se mal algum eu fiz a alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E não somente isso, metade de tudo que eu tenho eu dou aos pobres. Sabe, aquele homem tinha acabado de ter um encontro com Jesus e ele entendeu: eu preciso ressarcir o dano que eu causei. Se roubei, eu devo devolver. E não simplesmente devolver, mas entender que eu causei um dano, então eu preciso devolver mais do que em dobro, eu devolvo 4 vezes mais. Esse tipo de sacrifício, ele tinha esse objetivo, irmãos, de nós começarmos a entender. O povo precisava entender aqui que não existe um perdão barato, ele custa e custa muito caro. Ele vai além de simplesmente devolver alguma coisa, ele dá tudo de si.
Foi exatamente isso que Cristo fez na cruz por nós. Ele se esvaziou, sendo Deus, Ele se esvaziou. Veio em forma de homem. Ele se identificou comigo e com você, com os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dificuldades. Ele foi o nosso representante na cruz. E a palavra fala que Ele morreu no nosso lugar. A morte que era minha e sua. Jesus reúne todas essas ofertas e esses holocaustos nele mesmo, meu irmão. Ele é aquele que se entrega totalmente. É aquele por meio de quem nós damos graças em tudo. Ele é a nossa paz com Deus. Ele é o nosso sacrifício pelos nossos pecados. É Ele quem carrega a nossa culpa. Se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver o quanto esse livro exalta Cristo e as suas obras. Amém? Mais pra frente, eu não quero gastar tanto tempo, mas tem tanta riqueza nesse livro. E eu te encorajo, meu irmão, que você gaste um tempo lendo esse livro. Amém? Eu vou pular aqui para o dia da expiação, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Esse dia da expiação, ele funciona como o coração mesmo de toda a estrutura desse livro. Por quê? Um bode, ele é sacrificado perto do altar. Esse bode, ele recebe simbolicamente a culpa do povo. Ele é levado para longe no deserto. Isso é como um símbolo do pecado indo embora. É um dia de reflexão, de limpeza profunda. Sabe, ao longo de todo o livro de Levíticos, o povo é ensinado de diversas maneiras a trazer uma consciência de que Deus deve ser o seu Deus em todas as áreas das suas vidas. Consagração, santidade, uma busca de ressarcir o outro por qualquer dano ou mal que tenha feito. O povo estava vindo de um contexto, meu irmão, onde eles simplesmente viviam uma vida de qualquer jeito, ao ponto de Deus mandar o dilúvio. Vocês lembram disso? Deus entendeu que o homem precisava de norte, de direção. E ao longo de todo esse livro, Ele começa a nos ensinar a respeito dessas coisas. E quando a gente começa a pensar sobre a verdadeira adoração que Jesus estava tendo na conversa com essa mulher samaritana, eu não sei você, mas eu antigamente, quando eu era criança, eu tinha uma mente, eu ainda tenho uma mente fértil, né, mas muito criativa. E eu lembro que quando eu li esse texto, eu falei, nossa, essa mulher está metendo louco, né? Ela está conversando aqui com Jesus, e Jesus fala, você, né, tem 5 maridos, disseste bem, e do nada ela mudou de assunto aqui, deixa eu mudar o foco. Pegou na ferida. Pensei, essa mulher foi ligeira. Mas sabe que ela não estava mudando de assunto aqui? Quando eu comecei a entender toda a adoração e esses aspectos desse diálogo, a gente começa a entender a profundidade do que estava sendo conversado ali entre Jesus e essa mulher. Talvez você não saiba, mas os samaritanos não se davam com os judeus, eles tinham revelações distintas a respeito disso. Os judeus, eles tinham uma revelação maior a respeito do Messias. E aí, quando essa mulher começa a conversar com Jesus, a gente leu no texto e ela fala assim, eu vejo que és profeta. E aí, ela começa a falar assim, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Quando essa mulher começa a falar, Senhor, é esse monte ou é esse daqui, para onde que é? Sabe o que ela estava dizendo? Ela falou assim, Jesus já me disse, Ele já identificou os meus erros, as minhas falhas, o meu pecado, eu tenho vergonha disso. Sabe por que o texto mostra que essa mulher ia buscar água no poço no sol de meio-dia? Você acha que nesse sol, no sol a pique, que é a hora que não tem nem sombra, é um bom horário para você ir buscar água, 1 quilômetro longe da cidade? Você acha que isso é inteligente?
Sabe, essa mulher fazia isso, meu irmão, porque ela não queria ter contato com as outras mulheres, porque a condição daquela mulher era vergonha para ela. E quando Jesus revela e ele fala, sim, eu sei, e esse que você está, nem tão pouco é seu marido, você já teve 5, ela entendeu, ei, ele identificou. Eu vim aqui para fugir, mas ele sabe. E quando ela fala sobre adoração neste monte ou naquele, sabe o que ela está falando? Ela está falando sobre sacrifício. Ela entendia o princípio dos sacrifícios, dos holocaustos e das ofertas. Ela falava, eu preciso me redimir, eu preciso da remissão do meu pecado, eu estou arrependida de ter essa vida. Quando ela fala isso para Jesus, é porque ela queria entender para onde eu vou. Me fala o que eu tenho que fazer, que eu faço. É para ir para Jerusalém? É para ir para o outro canto? Eu vou. Me fala onde é que eu vou para resolver o meu problema. O problema da minha consciência pesada. E quando Jesus fala para ela, chegou o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava anunciando, quando eu completar a minha obra, virá outro Consolador, e Ele estará em vós para sempre. Sabe, queridos, nós já não estamos mais separados de Deus por tendas, por pátios, por santo lugar, por santo dos santos. Hoje a presença, a vida de Deus, ela habita dentro de nós. Ela não está longe, mas ela está perto. Ela está tão perto que ela está dentro. Ela habita dentro de mim e de você. E mais do que isso, meu irmão, nós recebemos um novo coração. Aquilo que fazia o povo oferecer sacrifícios para trazer uma consciência, hoje a própria vida de Deus trabalha dentro de nós para nos mostrar, para nos sinalizar que nós estamos falhando, errando nas coisas. Você entende isso? O próprio Deus resolveu o problema que se separava dele, do homem. Ele falou, eu vou habitar dentro do homem. A verdadeira adoração hoje, meu irmão, consiste em você compreender que você não está mais separado de Deus, mas que a própria vida de Deus habita dentro de mim e de você. Aleluia. No versículo 22, quando ele fala, vós adorareis o que não conheceis, ele estava dizendo, sabe, você está atrasada no seu conhecimento e no seu relacionamento. Mas chegou a hora. Chegou a hora. Quando eu comecei a entender isso, meu irmão, eu entendi que era o desejo do coração do Senhor trazer essa compreensão para mim e para você nessa manhã. De que você não pode viver a sua vida como alguém que separa simplesmente um dia para estar em comunhão com os irmãos, um dia para ouvir a palavra, para oferecer louvores ao Senhor e viver todo o restante da sua semana de maneira comum. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, meu querido. Você está entendendo isso? Quando nós entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus, o poder que existe nesse sacrifício, nós entendemos que nós somos ligados, conectados ao coração de Deus novamente. Isso nos faz termos uma consciência maior, mais profunda da presença de Deus, de considerar a presença, de valorizar a presença. Se antes o povo estava separado e precisava de um monte de ritual, agora não mais, meu irmão. Deus habita dentro de mim e de você. Sabe qual é o problema de viver isso esses dias? Foi quando o Senhor começou a me fazer meditar sobre isso. Quando o amor de muitos se esfriaria. Sabe, o amor de quem se esfria? Daqueles que conheceram, daqueles que provaram. A palavra está falando de mim e de você, meu irmão. Que nós conhecemos, que nós provamos. Se nós não considerarmos
a presença de Deus, entendemos o relacionamento, e se nós não nos aprofundarmos nisso dia após dia, você sabia que o mundo pode te engolir e fazer o seu amor se esfriar, fazer você começar a olhar para os seus dias, para a sua vida como coisa corriqueira, como coisa comum, e fazer você tirar os seus olhos da eternidade. E meu irmão, sinceramente, eu não falo para você simplesmente como uma irmã em Cristo, mas na qualidade de profeta nessa manhã. Nós precisamos despertar para o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. O inimigo tem trabalhado arduamente para nos fazer desconectar do coração de Deus, nos fazer pensar que Deus é somente um bem-estar emocional, é somente um momento no nosso domingo, ou pela manhã, ou pela noite, ou seja lá qual culto você escolhe participar. O Senhor está nos chamando, nos convocando para um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo com Ele, sem ser raso, sem ser superficial, mas intencional, em espírito, com compreensão de que Ele habita dentro de nós, e em verdade, porque compreendemos o sacrifício de Jesus e tudo que Ele resolveu por nós naquela cruz. Aleluia! Não deixe o inimigo da nossa alma roubar você, meu irmão, te distrair tanto com as coisas desse mundo, a ponto de você ficar mergulhado na sua vida, na sua rotina, nas suas coisas, nos seus problemas, nos seus desafios diários. Sabe, nós precisamos nos lembrar da palavra e saber como responder a essas coisas, para que nós não sejamos tragados por elas. Sabe, quando acontece alguma coisa, você tem a palavra para declarar a mudança, coisas acontecendo a seu favor. Ah, mas eu estou tristinho. Sabe o que você faz, meu irmão? Põe um louvor, ora em outras línguas, aquece, movimenta as águas dentro de você. Não se esfrie, mas faça alguma coisa para que você cresça e saia desse lugar onde o diabo consegue roubar a sua mente, mas para esse lugar de verdadeira adoração, onde você está tão conectado, tão sensível, ouvindo, conectado com a voz de Deus, a ponto de qualquer coisa que aconteça, você está pronto. Ser guiado, meu querido, é estar tão conectado com o Senhor, que quando as coisas estão acontecendo, Ele já está comunicando. Eu já sei o que fazer, a resposta já está aqui. Eu não preciso mais ficar orando, Senhor, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer? A resposta já está pronta, já está dentro de mim e de você. A consciência, a revelação. É como se você pudesse olhar para as coisas, meu irmão. Tenta imaginar isso. É como se tivesse uma grande cortina aqui. E você não sabe o que tem atrás dela. Mas pelo Espírito, você discerne. É isso que Deus está falando quando nós somos guiados por Ele, não pelas coisas externas, não pelas coisas que nós vemos, mas guiados pelo Espírito. Adoração em espírito e em verdade. Agora nós podemos nos relacionar com Deus da maneira como Ele é. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora nós estamos aqui diante de Deus, de igual para igual, diante do Senhor, sem pecado, sem mancha, sem nenhuma separação. Aleluia. A minha pergunta para você nessa manhã: isso te deixa alegre ou isso te deixa pesado? Sabe por quê? Porque se isso te deixa alegre, significa que você está num bom caminho. A sua caminhada, a sua jornada está acontecendo. Mas se isso te entristece, isso significa, meu irmão, que você ainda tem tempo de mudar a sua rota, de se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com o Senhor. Ainda dá tempo. Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Não precisa você ser um teólogo ou um exímio estudante de escatologia para perceber que nós já estamos no final de todas as coisas. Se você sabe um pouco mais
mais você vê que todos os sinais estão aí, nos mostrando que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu nem sei se as minhas filhas chegam à adolescência. A gente não sabe o dia e a hora. Mas os sinais estão aí, nos mostrando que falta muito pouco. E sabe, meu irmão, esse é não somente um convite do Senhor, mas é um despertamento. É um despertamento. Desperta tu que dormes. Desperta você que está num sono profundo, disperso, distraído, alheio. Mas se conecte com o Senhor. Entenda o sacrifício de Jesus na cruz. Seja grato por isso. Entenda a sua história. Entenda qual era o seu contexto. Qual seria a sua realidade se Jesus não tivesse cumprido, se Ele não fosse o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo? Quem seria você? Quem seria eu nessa situação? Nós estávamos desligados, meu irmão, alheios à vida de Deus, mas agora nós temos livre acesso. A palavra fala que quando Jesus cumpriu na cruz o sacrifício, o véu foi rasgado. O véu do templo foi rasgado. E sabe o que mais? A palavra dá um detalhe muito interessante. Eu amo esse detalhe. A palavra fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Sabe o que isso quer dizer? Não foi o homem resolvendo alguma coisa. Deixa eu rasgar esse véu. Não. Foi de cima a baixo. Foi uma atitude do próprio Deus. Eu rasgo aquilo que me separava do meu povo. Eu volto a ter relacionamento com Ele, assim como era no Éden. Eu venho, eu converso com o homem, ele tem acesso a mim, ele ouve a minha voz, ele sabe quem eu sou, ele discerne as minhas instruções, ele me conhece, não de ouvir falar, mas com os seus próprios olhos, nas suas próprias experiências. Chamados, meu irmão, para valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, para nos aprofundarmos no relacionamento íntimo, verdadeiro, pessoal com o Senhor. Nós precisamos abandonar, meu irmão, presta atenção nisso, essa religiosidade, essa aparência de crente, de jeito. Ei, Deus não te chamou para parecer nada. Para de tentar parecer alguma coisa e se esmere em ser filho. Um filho tem intimidade com o seu pai. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu não falo: mãe, licença, posso abrir a geladeira? Eu falo: mãe, estou pegando água aqui. Mãe, vou deitar no seu sofá. Está com sono, filha? Quer deitar na minha cama? Intimidade. Eu não deixo qualquer pessoa deitar na minha cama, mas com a minha mãe eu tenho intimidade. E nós precisamos entender que como filhos, meu irmão, nós somos chamados para isso. Uma intimidade, uma familiaridade, um conhecimento. Ah, mas se alguém for falar para mim do Vitor, porque o Vitor isso, o Vitor aquilo, sabe o que eu vou dizer? Olha, talvez você não conheça ele tão bem. Você está dizendo coisas a respeito dele que ele não é. Sabe por quê? Porque eu conheço. Eu tenho intimidade. Eu tenho convivência. Eu tenho relacionamento. Nós vivemos uma vida juntos. Eu não estou vivendo uma vida e ele outra. E de repente a gente se encontra de vez em quando. Num culto. Ah, a gente veio para a igreja hoje. A gente se encontrou e veio para o culto. Não. É todo dia. Em todo tempo. Em todas as coisas. Com o Senhor é assim, meu irmão. Em todo tempo, em todas as coisas. Ao se deitar, ao se levantar. Que cada respirar do seu coração seja na compreensão de que o Senhor é o seu Deus. Uma das coisas mais valiosas que eu aprendi com a minha mãe. Ela se converteu, eu tinha 5 anos de idade. E ela me falou uma coisa que eu guardei no meu coração e eu trago isso comigo até hoje. E eu procuro aplicar isso com as minhas filhas. Ela falava para mim: Sá, eu não criei vocês para o mundo, mas para saber enfrentar o mundo.
Vocês estão ouvindo a palavra, a instrução, a palavra de Deus. Você está entendendo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Tudo que eu ensino para vocês é para que vocês saibam tomar boas decisões. Eu não vou estar com você o tempo todo, mas o Senhor vai. E sabe, Ele vai te instruir em todas as coisas. O que eu posso te dar de melhor é essa base. Mas mais do que isso, você precisa entender que o meu Deus é o seu Deus. Você não vai falar do Deus da minha mãe. É o meu Deus, o meu Senhor. Aquele a quem eu conheço intimamente, profundamente. Aquele a quem eu conheço a voz. Aonde eu não fico confusa, mas será que sou eu? Será que são as vozes da minha cabeça? Não, é o Senhor falando comigo, é o Senhor ministrando coisas no meu coração. E sabe, meu irmão, eu incentivo você a crescer nisso, a buscar uma vida de intimidade diária, de leitura da palavra, que você se interesse a começar. Você precisa começar a se mexer. Buscar conhecimento, buscar compreensão. Isso muda o seu culto. Isso muda quando você levanta as suas mãos. Isso muda o fato de que a pessoa que vem ministrar aqui não precisa dizer para você, você pode levantar as suas mãos. Eu acabo fazendo muito isso quando eu ministro louvor. Mas sabe, você está tão entregue, está tão rendido, você está tão grato ao Senhor. Você fala, do inferno me livrou, livre sou. É festa, é alegria, porque você compreende a nova vida que você tem com Ele. E isso, meu irmão, é fruto de conhecimento, de vivência, de experiência. Nós precisamos buscar essa profundidade de relacionamento com o Senhor. É começar a viver como testemunhas da graça que nós recebemos. Aquela mulher, depois de ter aquele momento com Jesus, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela correu para anunciar para uma cidade inteira. Eu acho que eu conheci o Cristo. Eu acho que eu conheci aquele que veio para resolver aquela questão do pecado e me dar relacionamento com Deus de novo. Ei, vamos lá ouvir o que Ele tem a dizer. E toda uma cidade se converteu ao Senhor. Ali Jesus começou o seu ministério, meu querido. Muitas coisas começaram a ser reveladas a partir daquele momento. Jesus começou a se revelar aos homens, o Messias, o enviado de Deus, a partir daquele momento, naquela conversa com aquela mulher. Aleluia! Sabe uma das coisas mais importantes? Eu quero que você saia daqui com convicção sobre isso nessa manhã. A verdadeira adoração, ela não começa num templo, num espaço físico. Ela começa quando Cristo ocupa o centro do nosso coração. Não são mais as coisas, não são mais as pessoas, não é mais a rotina, não é mais a minha vida. É Cristo. É Cristo. Eu vivo nele, eu vivo para Ele. Dentro do meu casamento eu honro ao meu Senhor e aos seus princípios. No meu trabalho eu dou bom testemunho, porque eu tenho conhecido ao Senhor, eu tenho testemunhado do seu amor, da sua salvação. A verdadeira adoração, meu querido, consiste em nós compreendermos a nova vida que nós temos nele e vivermos isso de maneira inteira, em espírito, em verdade, cheios do Espírito. Você pode ficar de pé? Entenda que não é o desejo do Senhor trazer vergonha para você nessa manhã, mas é te animar e te fazer enxergar, que os seus olhos sejam abertos, para que você desperte para a vida que Ele conquistou para mim e para você. Não mais alheios, não mais pela metade, somente algumas partes das nossas vidas, mas por inteiro. Isso nos dá confiança, meu irmão. Nos dá confiança.
todas as situações. Você pode fazer a sua oração de consagração ao Senhor, de dizer: Pai, eu entendi que tudo que você fez, todas as suas alianças, tudo isso foi, na verdade, você nos ensinando a caminharmos com você. E hoje que todas essas questões da separação com a tua presença, elas foram resolvidas. Hoje que eu tenho livre acesso, eu não vou negligenciar. Eu não vou negligenciar. Você pode dizer assim: eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Sim, Senhor, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu quero ouvir suas vozes, diga isso. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Oh, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Sim, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Você pode dizer: eu estou voltando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu. Diga: mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Eu sou teu, meu Senhor. Você me comprou com alto preço, com a sua própria vida. E eu me entrego a ti também, Senhor. Você é o meu Deus, você é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Pai. Abba, tu és tudo pra mim. Tudo pra mim, Senhor. Mais do que todas as coisas nesse mundo. Tu és o centro da minha vida, tu és o meu alvo. Mais intimidade, relacionamento, mais profundidade, experiências com o amor de Deus, com o seu perdão, com a sua instrução. Você pode continuar orando e adorando. Eu preciso perguntar se existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas hoje você entendeu que Deus te amou primeiro, que Deus resolveu a questão que te separava dele. Se você ainda não fez essa oração, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você deseja fazer isso nessa manhã, se entregando a Ele, entregando a sua vida a Ele, desejando mais intimidade, mais relacionamento. Se você é essa pessoa, você pode vir aqui, eu quero orar com você. Aleluia, 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 aleluia. Você pode continuar adorando ao Senhor. Eu venho me derramar, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou. Se existe alguém aqui que você já se converteu, você já aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, mas que por algum motivo você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Sabe, meu irmão, Deus não está pronto para apontar o dedo para você, pelo contrário, Ele se ofereceu, Ele se deu por você, para que você pudesse ser reconciliado com Ele. Se você está aqui nessa condição e você deseja se reconciliar com o Senhor, você pode vir aqui, nós queremos orar com você. Da mesma forma, se existe alguém aqui que deseja o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, aleluia, aleluia. Se existe alguém aqui com o desejo de ser cheio do Espírito, a ponto de orar em outras línguas e compreender toda a instrução do Senhor, você pode vir aqui, nós queremos orar por você. Da mesma forma, se você tem alguma dor, alguma enfermidade, você crê no poder da oração, você crê que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, você pode vir aqui, nós vamos orar por você, você vai ser curado nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está trabalhando aqui, meu irmão, não se distraia.
você pode continuar orando, adorando, dizendo ao Senhor: sim, Pai. Sim, Senhor. Eu venho me derramar, dizer, me derramar. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Queridos, nesse mesmo ambiente de fé e de adoração, nós vamos unir a nossa fé para orar por pessoas, amém? Juliane Cleitivaldo, restauração no casamento, esposo está afastado de Cristo. Claudiana Monteiro está internada e fará a 3ª cirurgia nos rins, porque seu corpo está produzindo muitas pedras. Luigi está com leucemia e está internado. Edilson de Matos, problema neurológico na visão. Sabe, meu irmão, nós aprendemos nessa manhã que todos esses sacrifícios, eles anunciavam a Cristo. O sacrifício perfeito já foi feito. Ele já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo isso daqui é ilegal. E nós vamos orar crendo e declarando cura, amém? Você pode estender as suas mãos para cá. Senhor, nós oramos pela vida do Luigi. Nós entendemos que o diagnóstico é de leucemia, mas nós não aceitamos o diagnóstico da doença sobre a vida dele, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus a cura do sangue dele, cada célula do corpo dele, Pai, correspondendo à cura e à saúde divina. Em nome de Jesus, nós oramos também pela Claudiana, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos pedras nos rins, vocês se desfazendo agora. Em nome de Jesus, ela recebendo alta. Oramos também, Senhor, pela vida do Edilson de Matos, sobre esse problema neurológico na visão. Nós declaramos em nome de Jesus a cura se manifestando sobre o corpo dele agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre a vida da Juliana e do Cleitivaldo, Pai, sobre essa restauração no casamento, Pai, nós oramos para que em nome de Jesus os olhos do entendimento deles sejam abertos. Eu oro para que em nome de Jesus eles possam experimentar de maneira tão profunda o Teu amor, Pai, a ponto de entenderem a necessidade de perdoar um ao outro, Senhor. Que eles possam estar em nome de Jesus comprometidos em fazer esse casamento funcionar e a dar certo. Cada um fazendo a sua parte, Senhor, crescendo em intimidade, comunhão e em identidade no Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Crie, por isso falei. Em nome de Jesus está feito. Aleluia! Aleluia! Irmãos, tem alguns livros aqui que eu quero indicar para você. A Adoração, do Dr. Novel Reyes. Mais que uma canção. Como Deus valoriza a adoração e o louvor, como a adoração e o louvor chamam a atenção de Deus, como viver de acordo com a aliança número 1 de Deus para a igreja. Amém? E o outro livro é A Vontade de Deus, a chave para o seu sucesso, do Rick Renner. Posicione-se para viver sobre a proteção, provisão e o poder sobrenatural de Deus. Amém? Irmãos, todos esses livros, eles são uma curadoria feita, pensada cuidadosamente para nos entregarmos as melhores literaturas, coisas que estejam alinhadas com a palavra, que não estejam misturadas com nenhum tipo de doutrina errada ou que te tragam um entendimento errado que vai te prejudicar no seu relacionamento com Deus. Amém? Então, sempre que você puder, dê uma passadinha no Verbo Shop para você olhar o que nós temos lá. Amém? Eu queria que você dissesse uma última vez, só as vozes. Amém?
esse cântico inunde o seu coração, meu irmão. A compreensão de que você precisa se render ao Senhor. O amor te amou primeiro. Agora nós precisamos corresponder com Ele. Amém? Aleluia.